Então, vamos começar a nossa descrição macroscópica. Primeira coisa, a gente tem que fazer coisas diferentes para quando o corpo está parado e quando o corpo está em movimento. Quando o corpo está parado, a gente chama de força de atrito estático, ou força estática de atrito. E quando ele está em movimento, é uma força cinética de atrito. E como eu disse para vocês, elas são diferentes. Vocês podem fazer o experimento. E elas são diferentes, por quê? Porque aqui no atrito estático, os corpos estão parados, você tem que vencer essas ligações eletrônicas e é muito mais difícil vencer quando o corpo está parado do que quando ele está em movimento. Quando ele está em movimento, as duas superfícies estão passando uma pela outra e não dá tempo para formar todas essas ligações eletrônicas. Então, por isso que no movimento a força cinética é menor do que a estática. Então, vamos começar pela estática. Imagina que você tem aqui uma pessoa empurrando uma caixa, a caixa está no chão, então ela está empurrando com uma força assim, vamos chamar de força do empurrão, e claro, tem que chamar aqui de força de atrito estático. Ok, ela está dando esse empurrão, mas se é atrito estático, significa que a caixa está estática, está parada. Significa, então, que a força de atrito é a força de atrito do chão aqui com a caixa, certo? É isso que está impedindo que ela vá para frente. Essa força de atrito, vamos escrever F este, porque é uma força de atrito estático, vai se contrapor à força do empurrão da pessoa. Tem mais duas forças aqui que são importantes colocar, que são a força gravitacional para cá, e isso contrabalança com a força normal. Então, a força da superfície, dessa superfície aqui, empurrando a caixa para cima, ok? Então, essa superfície de contato faz tanto essa força normal quanto a força estática. Então, olhando para esse diagrama aqui, a gente vê que a força de atrito estático, nesse caso aqui, vai ser menos essa força com que a pessoa está empurrando. E a gente sabe, bom, é assim, né? Quer dizer que o módulo dessa força de atrito estático vai ser igual ao módulo da força com que a pessoa está empurrando, certo? Então, a força de atrito vai ser igual à força com que a pessoa está empurrando. É claro que existe um valor máximo. Se eu passo desse valor, o corpo começa a andar. Então, a força de atrito estático máxima é exatamente aquela força que você precisa dar para que essas ligações eletrônicas se desfaçam. Ela é, sabe-se experimentalmente, que ela é Mi vezes a força normal. Estão vendo? Força de atrito é proporcional à força normal. Então, esse Mi aqui é o coeficiente de atrito, que depende das duas superfícies. Então, isso é obtido experimentalmente. N é a força normal, então vai depender de quão pesado é o corpo. Depois eu vou mostrar uma tabela para vocês com alguns valores desse N. Essa é uma constante de proporcionalidade só, então ela não tem unidades, porque força tem unidades de Newton, forças tem unidades de Newton, então isso daqui não tem unidades. E o que mais? Bom, e daí vocês já podem dizer, esse Mi E é maior para o meu vidro aqui no papel ou o meu vidro aqui na pasta? Então, isso daqui é o valor máximo, certo? Se a sua força de atrito estático, vamos abreviar para E aqui, se ela for menor do que a força de atrito estático máxima, o corpo fica parado. Se a força de atrito estático for igual à força de atrito estático máxima, o corpo começa a entrar em movimento. E se ela for maior? Bom, se ela for maior, daí é aquele problema, né?
Como é que a força de atrito estático vai ser maior que a força de atrito estático máxima? Significa que o corpo já está em movimento? Então isso daqui não existe. É um pouco ilógico pensar assim, porque se o corpo está em movimento, você não tem mais uma força de atrito estática, você tem uma força de atrito cinética. Então, atrito cinético. Vamos deixar aqui as nossas coisas. Olha só que legal. Parado, força estática. Já fizemos. Força proporcional à força normal. Depende dos materiais. Dependência dos materiais está nesse coeficiente μ aqui. Então, vamos usar isso daqui também para força de atrito cinético. Então, força de atrito cinética é uma coisa muito parecida com essa daqui. Vamos desenhar de novo o nosso diagrama. Caixa aqui. Desenhar aqui e vou deixar o diagrama aqui para a gente ver. A força gravitacional não mudou. A força normal não mudou. Então, é a mesma pessoa empurrando aquela caixa para lá. Então, vamos dizer que ela está empurrando com essa força aqui. E agora, a caixa está em movimento, ok? Se a caixa está em movimento, significa que a força de atrito não é mais a força de atrito estático, é a força de atrito cinético. Então, força de atrito cinético, vamos chamar de FC. Estão vendo que se você dá uma força para empurrar maior do que a força de atrito cinético, você faz com que a caixa tenha uma aceleração para lá, ok? Então, aqui a pessoa está movendo a caixa com uma aceleração constante. Bom, se essa força for constante. Pode ser que essas duas coisas se equilibrem também, mas aí a caixa já estava em movimento, que a velocidade vai ser constante. Mas cuidado com esse passo, ok? Bom, então vamos dizer que temos isso daqui. Então, quer dizer que a força de atrito cinético não tem mais a ver com a força com que você empurra. A força de atrito cinético, o módulo dela vai ser coeficiente de atrito cinético, então em vez de μe é mc, vezes a força normal, porque a força de atrito depende da força normal. Então, força de atrito cinético depende da força normal e também depende do material. E isso está codificado nesse μc aqui. Aqui tem uma tabelinha nas notas de aula. Nessa tabelinha aqui tem alguns valores do atrito estático e atrito cinético para diferentes materiais em contato. Então aqui é borracha no concreto. μ estático é 1, μ cinético é 0,80. Estão vendo que o estático é maior que o cinético. Lembra? É mais difícil você começar a fazer o corpo andar do que fazer com que ele continue andando, por causa do atrito estático e cinético. Aço no aço, 0,80, 0,60. Aço no aço com uma lubrificação, 0,10, 0,05. Madeira em madeira, madeira na neve, gelo no gelo. Gelo no gelo é bem fácil. E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês das notas de aula é esse gráfico aqui. Então, no eixo Y aqui é a força de atrito e no eixo X é a força com que você empurra. Então, força com que você empurra aumenta e à medida que você aumenta, a força de atrito estático aumenta junto com a força com que você empurra, certo? O módulo da força de atrito estático é igual ao módulo da força com que você empurra, até que ela chega no valor máximo. O valor máximo dela é esse μe vezes n. Quando ela chega no valor máximo, o corpo entra em movimento e daí a força de atrito vai ser uma constante, vai ser μc vezes n, uma constante aqui.